As suas memórias não são confiáveis. A maneira como você se lembra de algum evento da sua infância ou da sua juventude pode ser completamente diferente de como esse evento de fato ocorreu. Só que o que é mais estranho a respeito disso tudo é que nada disso importa. A nossa memória não precisa e nem deve ser um retrato fidedigno da realidade, porque as nossas memórias são um reflexo de quem nós somos, e se nós mudamos com o tempo, então a nossa memória também pode mudar. É sobre isso que fala esse filme aqui que eu quero discutir hoje, então vamos conversar um pouquinho sobre I Saw the TV Glow. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétima Arte. Eu sou Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o filme I Saw the TV Glow, ou Eu Vi o Brilho da TV. Esse é um filme de 2024 escrito e dirigido pela Jane Schönbrunn e que parte de uma trama bastante complexa, que eu vou tentar dar uma facilitada aqui. E aí, para isso, eu primeiro vou falar um pouco sobre o que o filme conta pra gente, para depois falar um pouco sobre como que ele mostra essas informações pra gente, ou seja, falar um pouco sobre a história para depois falar um pouco sobre a estrutura. Mas beleza, então, de maneira bem simples, esse filme aqui, ele se passa na década de 90, e acompanha um jovem chamado Owen. Ele é um garoto bastante solitário que vive com a mãe doente e um pai possivelmente abusivo. Eu vou voltar nesse ponto aqui daqui a pouco, tá? Certo dia, o Owen conversa com a Maddie, que é uma garota mais velha que estuda na mesma escola que ele. A Maddie, ela é fã de uma série de TV chamada The Pink Opaque, e ela fala sobre essa série pro Owen, ao ponto de convencer ele a assistir a série também. E aí, certo dia, ele mente pros pais dele dizendo que ele vai dormir na casa de um amigo, quando na verdade ele vai pra casa da Maddie pra assistir The Pink Opaque com ela. E isso, de alguma maneira, muda a vida dele pra sempre. Ele passa a gostar tanto da série quanto a Maddie gosta. Só que tem um problema, ele não consegue assistir os episódios quando eles são exibidos porque eles passam muito tarde e os pais dele não deixam ele ficar acordado até tarde. Aí a solução que eles encontram é que a Maddie grava os episódios para ele numa fita VHS, lembre-se, década de 90, e deixa essas fitas para ele assistir depois. Ainda assim, os dois não são necessariamente amigos, porque eles sequer se falam. Ela deixa a fita numa sala, ele vai lá e pega a fita. Depois ela deixa outra, ele vai lá e pega também. Se passam alguns anos, o Owen fica um pouco mais velho e ele volta a querer ter algum contato com a Maddie. Então ele fala com ela que ele quer voltar para casa dela para assistir o The Pink Opaque na hora, ao vivo, digamos assim. Ele vai então para casa da Maddie, eles assistem a um episódio juntos, só que nesse dia a Maddie fala que ela pretende fugir de casa e ela convida o Owen para ir junto com ela. Ele fica com medo, não vai e pouco tempo depois a Maddie desaparece. E logo depois dela desaparecer, o The Pink Opaque, a série de TV, é cancelada. E aí eu vou parar a descrição da sinopse por aqui, porque eu acho que mais importante do que falar sobre o que acontece na história é falar sobre como que essas informações são trazidas pra gente, porque a estrutura desse filme aqui é muito importante. Até porque esse aqui não é um filme que apresenta uma estrutura muito convencional, digamos assim. Ele parece ter uma estrutura linear, só que na verdade não é. Em vez disso, eu diria que ele parece mais um fluxo de pensamento, em que lembranças vêm e vão de maneira bastante espontânea. Até porque, e isso é muito importante, tudo que a gente está vendo no filme são as lembranças do protagonista. Logo no início do filme, antes da gente ver qualquer imagem, a gente ouve a voz do Owen dizendo que recentemente ele assistiu a uns episódios da série favorita dele, The Pink Opaque, depois de muito tempo, e isso acabou trazendo lembranças para ele. E é essa revisão da série que leva ele até essa viagem nostálgica que é o filme que a gente está assistindo. E aí, por mais que a gente esteja vendo as memórias desse protagonista, a gente não necessariamente está vendo elas como elas de fato aconteceram, mas sim como ele lembra delas. Porque um dos temas que esse filme aqui aborda é esse aspecto efêmero da memória, uma memória que parece destinada ao esquecimento. E se o que nós estamos vendo no filme são as memórias do protagonista e a memória é algo transitório, algo que não se fixa e nem se consolida, então não dá para confiar em nada do que é mostrado pra gente. Porque aquilo que está sendo mostrado pra gente não necessariamente significa a realidade, a verdade.
Ou melhor, a verdade nesse filme aqui não é algo monolítico, é algo maleável. E essa ideia da maleabilidade das memórias dialoga com outro tema que esse filme aqui também aborda, que é a ideia da identidade como algo maleável também. Especialmente as identidades queer. Até porque esse aqui é um filme escrito e dirigido por uma cineasta trans e estrelado por um ator trans no papel da Maddie. Só que mais do que isso, esse aqui também é um filme que aborda questões queer e questões trans de maneira direta e de maneira indireta também. Existe nesses dois personagens principais uma ideia de não pertencimento. Eles são duas pessoas afastadas da sociedade, pessoas cujo único contato externo se dá por essa frágil proximidade entre os dois. Além disso, essa ideia de não pertencer, de não se encaixar, também dialoga com o conceito da teoria trans. Se eu não me engano, foi a própria diretora que falou numa entrevista que antes dela fazer a transição, era como se ela não estivesse vivendo no próprio corpo dela. Como se ela estivesse vivendo uma vida que não é sua. Por fim, vale apontar também que a sexualidade nesse filme ela é praticamente excluída. Porque a relação entre os dois personagens principais é uma relação puramente platônica. Em certo momento, a Maddie ela já afasta qualquer possibilidade de um envolvimento romântico entre os dois quando ela diz que ela gosta de garotas. Só que o que é mais interessante a respeito disso é que ela pergunta pro Owen do que ou de quem ele gosta e ele responde: eu gosto de séries de TV. O que, por um lado, aponta uma certa assexualidade por parte dele, mas que também dialoga com outro tema que esse filme aqui também aborda, que é a ideia do gosto como característica definidora da identidade. E isso é algo que a própria diretora também já falou em entrevistas. Ela acredita que o nosso gosto ajuda a moldar quem nós somos. E, aliás, isso é algo que ela explorou ao longo da sua carreira, que é uma carreira curta, porém excepcional. O primeiro longa-metragem dela é um documentário chamado A Self-Induced Hallucination, que é um documentário que ela fez sobre a lenda do Slender Man, que é uma lenda que surgiu na internet. E ela monta esse documentário inteiro a partir de imagens retiradas do YouTube, a partir de vídeos que pessoas fizeram a respeito do Slender Man. E o objetivo dela com esse documentário é mostrar o quanto que o interesse e o gosto das pessoas em relação a essa lenda eventualmente tornou ela real. No filme seguinte dela, que é o ótimo We Are All Going to the World's Fair, ela voltou a falar sobre a internet, dessa vez para poder mostrar o quanto que as nossas relações são atravessadas pelo meio digital. E como que o digital tem tanta importância na criação e no desenvolvimento da nossa personalidade, que para as novas gerações existir online significa a mesma coisa. Tudo isso também está presente aqui nesse Eu Vi o Brilho da TV, com uma diferença muito importante. Nesse caso aqui, ela não está mais falando sobre o digital, ela está falando sobre o analógico. E nesse caso, cabe falar um pouquinho então sobre a diferença entre o digital e o analógico. E eu prometo que vai fazer sentido no final. De maneira bem geral mesmo, né? A tecnologia digital, falando especificamente sobre a tecnologia envolvendo a captação e reprodução de imagens, ela funciona da seguinte maneira. A informação capturada, seja ela imagem ou som, é transformada em código binário, em zeros e uns. Esses números eles ficam armazenados e depois eles são interpretados e transformados novamente em sinal elétrico pelo aparelho de TV, pelo aparelho de Blu-ray ou pelo computador. Isso garante uma maior estabilidade da imagem. A imagem digital é uma imagem constante, ela não se desgasta, a não ser que aquele código, que aquele arquivo tenha sido corrompido de alguma maneira. Se esse arquivo não foi corrompido, a imagem vai se manter sempre a mesma. Isso é o mais importante aqui. Já na tecnologia analógica, especialmente no VHS, que é a tecnologia mostrada aqui no filme, a imagem ela é captada numa fita e essa gravação é feita por meio magnético, no qual são criados na fita padrões de magnetização que correspondem à imagem e o som. Essa fita, posteriormente, ela é inserida num aparelho chamado videocassete, que nunca funcionava direito, e cuja função é ler esses sinais magnéticos e transformá-los novamente em sinais elétricos que vão ser exibidos pela televisão. A fita, porém, ela é muito mais frágil e ela pode sofrer degradação com o tempo. E essa degradação pode não necessariamente inutilizar a imagem, mas transformar ela. Uma fita que está degradada, ela exibe uma imagem que não necessariamente é a imagem que foi capturada. É uma imagem diferente. Ou seja, para fazer uma relação aqui com o que o filme está mostrando pra gente, a imagem da fita, depois de um tempo, deixa de ser aquilo que a gente lembrava que ela era. E essa é a conexão que eu queria fazer com o conceito de memória. Lembra que eu disse que tinha uma conexão? É a ideia de que a própria memória, aqui representada metaforicamente pelo uso de fitas VHS,
não é confiável. A memória muda, a memória se transforma, a memória se desgasta. Ou, dito de outra forma, de acordo com a lógica do filme, as nossas memórias, assim como as nossas identidades, são mutáveis. E sendo esse um filme que está sendo contado inteiramente pelas memórias do protagonista, não dá para confiar em nada do que o filme mostra pra gente. E isso é essencial para entender ou para não entender esse filme aqui. Porque realidade e ficção estão se misturando o tempo todo nesse filme aqui. E isso é algo que os próprios personagens reconhecem. Em certo momento, a Mad fala pro Owen que, para ela, a série de TV que eles estão assistindo parece mais real do que o próprio mundo real. E faz sentido dentro do que a gente está vendo, até porque o próprio filme fica misturando esses elementos fantásticos com esses elementos realistas. E isso é muito bem ilustrado pela direção de fotografia do filme, que abusa de cores como roxo, como vermelho e, claro, o rosa. Essas cores são mais associadas com The Pink Opaque, com o rosa opaco, que é a série de TV que eles assistem. Ou seja, são cores que deveriam estar mais presentes no mundo ficcional, nesse mundo da série de TV, mas que estão presentes também no mundo real, nesse mundo de fora. Da mesma maneira, em certo momento, a diretora ela muda a razão de aspecto do filme, passando a filmar o Owen na tela quadrada, enquanto que as imagens da série são filmadas em widescreen. Aliás, essa cena ela é genuinamente assustadora. É uma cena em que o vilão se apresenta e ele dá um discurso sobre vida e morte, só que ele é filmado muito de perto. Mas as bordas do rosto dele parecem meio fluidas, elas meio que se desfazem. É tudo muito bizarro. Ainda falando sobre essa mistura entre realidade e ficção, tem uma outra cena no filme em que o Owen se vê reencenando ou então vivendo uma cena que ele achava que tinha acontecido na série, mas que talvez, na verdade, tenha acontecido com ele. Mas toda essa mistura entre realidade e ficção, ela tem um motivo para acontecer, e isso tem a ver com o que acontece no final do filme. Porém, para poder falar sobre isso, eu vou ter que entrar em detalhes a respeito do final do filme, então fica aqui desde já o aviso de spoilers. E caso eu vá perder uma parte da audiência por causa disso, eu peço que se você gostou desse vídeo até esse momento, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Mas então, voltando ao filme. Lembra que eu falei que a Mad desapareceu? Então, se passam alguns anos e eventualmente ela retorna. E aí, quando o Owen pergunta para ela aonde que ela estava esse tempo todo, ela fala que foi parar dentro da série The Pink Opaque. Ela explica que no último episódio da série, o último episódio que foi ao ar, as duas protagonistas, as duas personagens principais da série, elas foram enterradas vivas. E elas foram obrigadas a tomar um negócio que eu acho que é o suco da lua, alguma coisa assim. E isso deixou elas em coma, vivendo numa outra realidade. A Mad acredita que ela e o Owen, na verdade, são as protagonistas da série. Não as protagonistas, mas as pessoas da série. Ela acredita que a série é real e que tudo que eles estão vivendo agora é esse mundo dos sonhos. Ou seja, eles estão vivendo numa prisão e eles precisam escapar. Só que para eles poderem escapar, eles precisam fazer exatamente o que aconteceu no último episódio da série, que é ser enterrado vivo. Sim, é tenso desse jeito. O Owen fica com medo, ele foge e ele nunca mais vê a Mad. O tempo se passa, ele envelhece e um dia, quando ele está próximo da morte, ele faz um corte no próprio peito, revelando uma luz que sai dali de dentro, um vazio. E revelando também aquele suco da lua que as personagens da série precisaram tomar. Mas então, isso significa que a Mad estava certa? Isso significa então que esses dois personagens que a gente estava acompanhando, eles são de fato essas duas personagens da série que estão vivendo nesse limbo, nessa outra realidade? Ou tudo era falso, tudo era uma ilusão causada por uma mente fragilizada? O filme oferece argumentos que sustentam essas duas hipóteses. Como eu disse antes, ao longo de todo o filme, a diretora vai inserindo elementos que sugerem uma certa mistura entre realidade e ficção. Da fotografia do filme até as diferentes perspectivas em relação à realidade, tá tudo lá. Além disso, em outro momento, o Owen ele fala que a vida dele tá passando tão rápido quanto capítulos pulados de um DVD. Ou seja, a noção de tempo parece estar alterada para ele. E isso, somado àquele corte que ele faz no peito, seriam sugestões de que de fato a Mad estava certa, de que de fato aquele mundo não é real. Porém, ao mesmo tempo, esse filme aqui também oferece evidências do contrário, porque é possível fazer uma leitura completamente realista desse filme, e se fizer isso,
o resultado é avassalador. Afinal, em diversos momentos é sugerido que o Owen sofria algum tipo de abuso do pai dele. Ele não consegue sequer olhar no rosto do pai dele, ele morre de medo do pai dele. E aí, quando a mãe dele morreu, ele precisou ficar sozinho morando na casa com o pai. Um pai possivelmente abusivo. Da mesma maneira, a Maddie, em certo momento, ela também fala que ela sofria agressões do padrasto dela. Ou seja, aqueles dois personagens estavam sofrendo, e a série de TV poderia ser uma maneira deles escaparem disso. Um mundo melhor do que aqueles onde eles vivem. E aí, se esse for o caso, então quando a Maddie convida o Owen para viver com ela dentro da série, isso é uma metáfora para algo muito mais sério. Afinal, viver na série significa deixar de viver no mundo real. E aí, quando o Owen decide então abandonar a Maddie e continuar vivendo no mundo real, ele na verdade está continuando a viver. E ela não. Mas aí então, o que é aquela luz que sai do peito dele quando ele corta o peito dele no final do filme? Aquilo poderia ser uma metáfora para o trauma dele, para tudo aquilo que ele carregou dentro de si a vida toda. Um trauma que é um trauma silencioso, tanto é que quando ele grita para as pessoas pedindo ajuda, falando com as pessoas, ninguém parece ouvir ele, ninguém parece sequer perceber que ele está ali. Só que, de novo, essa mesma cena que eu acabei de interpretar de uma determinada maneira também poderia servir para corroborar a ideia de que tudo aquilo é falso, afinal, aquelas pessoas não estão agindo como pessoas reais. Mas então qual caminho escolher? Como interpretar esse filme aqui? Eu diria que não tem uma interpretação só. Até porque, lembra que eu falei que esse filme aqui, ele está sendo contado a partir das lembranças do Owen, depois que ele foi assistir a série mais uma vez, depois de velho? Então, o filme mostra pra gente o que aconteceu quando ele foi ver essa série de novo. E quando ele foi assistir essa série novamente, dessa vez no streaming, ele percebeu que ela era completamente diferente do que ele lembrava. Mas como que a série poderia ser tão diferente? Como que algo que parecia tão real antes, agora parece tão falso? Ou melhor, como que algo que parecia tão adulto antes, agora parece tão infantil? Foi a série que mudou ou foi ele que cresceu? Nesse caso, as duas coisas estão corretas, porque uma vez que a gente cresce, uma vez que a gente se torna adulto, a nossa percepção em relação às coisas muda também. Porque no fundo, esse aqui não é um filme que está falando sobre a mistura entre realidade e ficção. Ele está falando sobre personalidade, ele está falando sobre identidade. E conforme a diretora defende, se a nossa personalidade é moldada pelo nosso gosto e a nossa personalidade muda, então o nosso gosto muda também. E algo que era extremamente importante pra gente antes, hoje em dia pode parecer insignificante. E o que antes pra gente parecia real, hoje pode parecer falso. Porque nós mudamos com o tempo. E a partir do momento que a gente muda, o mundo à nossa volta, ou melhor, a maneira como a gente enxerga esse mundo, muda também. Bom, por hoje é isso, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, não existe uma resposta simples para interpretar esse filme aqui. Essa aqui foi a minha, não sei também se fez sentido, me diga aí nos comentários, mas eu quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acharam desse filme, se vocês já viram ele, me conta aí embaixo que eu quero saber. Além disso, se você gostou desse vídeo, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta dessa discussão a respeito da nossa percepção a respeito da própria vida, você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre o filme A Ghost Story. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.